Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y le dejes tu like. Ahora sí, vamos a ver el video. Mas há tempo para falar sobre seleção brasileira, a polêmica declaração do Rafinha antes de Brasil e Argentina. Ele deu entrevista pro Romário, pro Baixinho, e o Rafinha prometeu porrada neles contra os argentinos. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A Argentina tem que bater neles doído, porque eles são foda. Porrada neles. Pra finalizar, vai fazer a porra do gol contra a Argentina? Vou. Com tudo? Com tudo. Foda-se eles? Foda-se eles. É isso, valeu. Coisa, Mili. Faz parte da rivalidade, né? Porque, não, eu já perguntei, mas eu já vou colocar meu pitaco. Eu acho que não, né? Porrada até fora de campo se precisar. Eu sei que o clássico, né, tem uma rivalidade enorme, que muitas vezes catimbado. Mas e aí, o jogo nem começou, o pessoal já tá prometendo dar porrada nos argentinos? Que coisa bizarra esse diálogo, gente. Assim, primeiro é um teatro da masculinidade, né? Eles estão se validando enquanto homens. Porrada neles, porrada neles. A carteirinha da masculinidade está sendo renovada nesse diálogo. Do jeito que o Romário pergunta, o Rafinha vai no ritmo, né? Ele não recuou, poderia ter recuado, mas imagina o Rafinha recuando. O que seria, né, do Rafinha? Estariam tirando sarro dele até agora. Não estou defendendo o Rafinha, não, tá? Os dois erraram nesse diálogo, assim, de uma maneira bizonha. Tudo que a gente não precisa é desse chamamento à violência. Amanhã tem uma pancadaria e o Romário vai lá na tribuna dizer não façam isso, não briguem, isso está errado. Mas olha só, esse diálogo é um incentivo. É tudo bizarro nesse diálogo, gente. Bizarro, né, Alicia? Porque não dá nem para falar que foi, digamos assim, como é que fala? Uma figura de linguagem, né? Porque ele falou porrada dentro e fora de campo, se precisar. Ou seja, aí não tem outra interpretação, né? Não tem, até porque o clima, como se precisasse ser piorado e ficar mais tenso, né? Vale lembrar que na última partida entre Brasil e Argentina, na Argentina, o próprio Rafinha tomou uma cotovelada na boca do Otamendi e precisou levar 5 pontos na boca. No último jogo com a Argentina, no Maracanã, em novembro de 2023, teve aquele lance quando ainda tocava o hino da torcida argentina, em que a polícia desceu o cacete na torcida na torcida argentina, onde havia inclusive familiares dos jogadores argentinos, e assim, o pau quebrou, foi uma coisa horrorosa, e aí a gente tem um dos jogadores mais importantes da seleção falando em porrada dentro e fora de campo, como que a gente precisa assim, baixar os ânimos, né, sem falar também num momento crítico na nossa discussão aqui antirracista, do histórico que já existe dos torcedores argentinos em relação a gente, você inflamar isso ainda mais. Me parece, de fato, que ele cai na pilha do Romário. É difícil, inclusive, assistir esse vídeo e lembrar que o Romário é um senador da República. Mas, enfim, ele cai na pilha do Romário e aí não dá para tirar a responsabilidade dele. Porque o Romário ali está buscando a polêmica, está buscando, né, pessoas como nós aqui, divulgando o podcast dele, falando do podcast dele. O Rafinha é um cara de 28 anos, tem que estar mais preparado para dar esse tipo de entrevista e não cair na pilha, ainda que seja um cara do tamanho do Romário. Pois é, e também para o Romário, que estava ali trabalhando bastante, o Endrick admitiu que tem medo de não ser convocado para a Copa do Mundo. Veja aí. Falar a verdade que passa muito. Claro, eu tenho medo de não estar na Copa. Então que você passou isso também, que meu pai até falou do momento que teve, que você esperava e que você não foi, então eu tenho esse medo, tanto porque é um sonho meu, sabe, até de falar assim, é um pouco difícil porque eu quero estar na Copa e eu quero ajudar o Brasil a conquistar o 6º título, e claro, é muito difícil você estar no maior clube do mundo, com maiores jogadores, onde você não pode ter uma oportunidade de estar jogando, mas sempre que está jogando, pode mostrar um pouco de jogo para você estar na seleção. Espero que ano que vem eu possa estar aqui com a seleção. Se Deus quiser, vamos conquistar a Copa. Temos pouquinho tempo, Alicia, mas enfim, vai depender do Dorival Júnior, né? Se ele continuar no cargo.
Olha, no que depender do Dorival Júnior, o Endrick tem todos os motivos para estar muito preocupado, né? Além de todo o histórico no último ano, em que o Endrick foi pouquíssimo utilizado, nessa última agora data FIFA, ele só está porque o Neymar acabou se lesionando e não pôde ir, o Endrick foi chamado, e na partida contra a Colômbia, o Dorival pôde fazer 7 substituições por causa da concussão, do choque de cabeça com o Alisson, e ainda assim o Endrick não entrou. Então, enquanto o Dorival estiver no cargo, de fato, o Endrick precisa estar preocupado. Sem o Dorival, eu acho muito difícil imaginar uma seleção sem um jogador que representa tanto do nosso futuro e que tem tanto potencial no futebol. É isso, né, Mili? É isso, sim. Eu sei que a gente está com pouco tempo, então eu vou só subscrever o que a Alice disse e te dar os parabéns, Diego. Você é campeão baiano. Teu Bahia verdade. foi campeão. Sofri, viu? Porque foi um jogo difícil. O Bahia tava na retranca, conseguiu aquele gol no finalzinho, aí deu uma brecha, né? Uma brecha pra gente comemorar aliviado. Legal a gente tentar entender, porque a seleção não tem identidade ainda. A melhor identidade para mim é jogando em contra-ataque, hoje. E por isso eu acho que a seleção brasileira pode fazer bom jogo. E com essas peças, e quando a Vitória traz a escalação, eu quase pensei, falei assim, não, mas está pouco, o meio, quando ela cita 2 jogadores. Mas basicamente é aquilo ali mesmo. Só que a turma da frente tem que ajudar. E a Vitória até estava me mandando mensagem, né, complementando todas as informações disso, de uma apuração deles ali, de Murilo, desse posicionamento do meio de campo, mas que o Dorival tem mexido muito nas peças no treino. Então, assim, que ontem mexeu bastante e vai que, né, alguma coisa muda nessa interpretação. Tem um risco grande de jogadores com pouca experiência com a camisa da seleção e vão jogar contra a atual campeã do mundo. Isso é um risco. E eu acho que não precisava estar com a temperatura mais alta do que ela já é. Foi elevada, porque, tipo, né? é um jogo completamente diferente pro Murilo, gente. Completamente diferente pro Bento. Pro Wesley também. Pro Wesley. É muita gente que não está acostumada. Pro André, pro Matheus Cunha. O Joelito que errou no último jogo. Sim, imagina a pressão que ele se coloca. Peraí, ó, o jogo, A temperatura já é alta, não precisa esquentar O mais. jogo só não é diferente pro Marquinhos Rafinha e pro Vinícius. Vinícius Júnior, pro Rodrigo. Só. 4. De 11, 4 jogadores. Bom, acho que assim, o Brasil e a Argentina vai ser diferentes, né, para todo mundo. Sempre. Mas acho que esses talvez sintam menos. É o que a gente espera também. Ou já passaram por mais coisas na carreira, né? Sim. Os outros todos. É o que a gente espera. Eu concordo com o Mar em relação à questão do contra-ataque. Inclusive foi o que me aborreceu bastante assistindo o jogo com a Colômbia. Mesmo sendo em casa. Mesmo sendo em casa, porque o Brasil no primeiro tempo mal conseguiu trabalhar a bola. A gente até falou sobre isso, bola longa o tempo todo e não tinha ninguém. O João Pedro muito isolado. Só que depois de assistir Argentina e Uruguai e ver a Argentina um pouco mais recuada, a Argentina deu o campo pro Uruguai, né, na sexta-feira. O Uruguai vai lá, fica com a bola e vem pra cima da gente. E a Argentina, mas trabalhando com a tranquilidade, com uma paciência, jogando ali por 1 ou 2 bolas. E aí vem o Almada e acerta um chutaço daquele e a Argentina vence o jogo fora de casa. Tenho a impressão que ainda mais depois dessa entrevista do Rafinha, que a Argentina vai vir para cima como um todo, para cima pro Brasil, e o Brasil vai jogar da forma que a gente não queria que jogasse. Pelo menos é o que eu acho. Vai jogar no 4-2-3-1 com o Rafinha descendo um pouco mais para justamente ajudar a dupla de volante. Até porque senão o Brasil vai ser engolido no meio-campo novamente, porque vai ter um jogador a menos no meio-campo. Resta a gente ver como vai ser na prática e ter um pouco mais de campo para correr com o Vinícius Júnior e o Rodrigo aberto. A minha grande dúvida é o Matheus Cunha. Eu acho que vai ser de costas, cara. Não é o ideal dele. Também não, mas eu acho que vai ser isso. Porque o Matheus tá jogando muito, hein? Com liberdade de correr o campo. Negócio, né? Uma semana de férias, eu quase falei o que eu pensei. Tá jogando muito, é o que eu pensei, né? Mas tendo liberdade y no jugando de costas. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, dejarle tu like y dejar un comentario abajo. Bien, abrazo.